Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar como funcionam os gráficos. Você vai entender quais são os tipos de gráfico e como você vai utilizá-los no seu dia a dia, nas suas operações. Não importa se você vai estar operando ações ou você está aí começando operando índice ou dólar no mercado futuro, você vai ver como você vai utilizar os gráficos. Então, compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá, eu tenho um gráfico aqui que é um gráfico diário da Petri 4, que é a ação preferencial da Petrobras. Por que um gráfico diário? Cada barrinha dessa daqui representa um dia de negociação. Então, por exemplo, essa barra grande vermelha aqui é do dia 27 de maio, ó, tá aqui embaixo, tá? Ele informa a data desse candle aqui. Então, o candle, ele é o gráfico mais utilizado, que ele traz de informações como, por exemplo, quando eu passo o mouse e paro sobre essa barrinha, que é o candle, ele me traz o preço de abertura, o preço de fechamento, a mínima e a máxima. Então, esse é o gráfico mais utilizado. Ele é um gráfico temporal. Por quê? Você consegue analisar ele em 5 minutos, em diversos tempos gráficos. Então, 5 minutos, 30 minutos, no diário, que é o caso desse gráfico aqui. Eu quero agora ver um gráfico semanal, eu quero ver algo mais amplo. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu tenho dados desde janeiro de 2022. Se eu colocar no gráfico semanal, ó, uma semana, ele vai me trazer muito mais informação. Ó, lembra que eu só tinha dado de janeiro de 2021? Agora eu tenho dado, ó, desde setembro de 2019. Tá já apresentando aqui na tela. E cada barrinha dessa daqui, ao invés de representar um dia de negociação, agora ele representa uma semana de negociação, tá? Então a gente consegue analisar de forma macro como é que está a tendência do preço dessa ação, tá? Porque eu estou olhando num tempo gráfico muito maior, né? Uma visão mais macro. Agora, vamos supor que eu queira operar day trade, tá? Porque gráficos semanais, gráficos diários, eles são bons para quem vai operar, por exemplo, swing trade, que são operações que ficam de um dia para o outro. Agora, quem faz operações de day trade, que são operações que são abertas e fechadas no mesmo dia de negociação, as pessoas normalmente costumam olhar gráficos de 5 minutos, ou até mesmo tem pessoas que gostam de analisar o gráfico de 1 minuto, tá? Eu, quando vou fazer operações de day trade, por exemplo, eu gosto de olhar o gráfico de 5 minutos. Agora, quando eu vou realizar operações de swing trade, onde eu carrego a operação de um dia para o outro, eu gosto de analisar o gráfico diário, porque eu consigo ter uma visão melhor. E aí, é claro, eu vou passando ele para o gráfico semanal, até mesmo às vezes coloco um gráfico de 5 minutos, até para entender no curto espaço de tempo o melhor ponto de entrada. Mas quando eu analiso uma entrada, por exemplo, de swing trade, eu gosto de olhar o gráfico diário. Bem, então aqui nós temos um gráfico de candle. Nós temos outros tipos de gráficos também, tá? Nós temos, por exemplo, o gráfico de linha. O gráfico de linha, ele é um gráfico mais clean, mais limpo, né? O gráfico não fica com aquelas barrinhas todas. A única questão é que o gráfico de linha, ele só traz, por exemplo, vou voltar para o gráfico diário, ele também é um gráfico temporal, tá? Ele é na linha do tempo, você consegue ver o gráfico de linha com 5 minutos, 15 minutos, diário, semanal, sendo que ele só traz aqui o preço de fechamento. Caso você queira saber a abertura, a mínima e a máxima, você tem que aproximar o mouse até o ponto que você quer, ficar com ele paradinho ali e ele vai abrir a caixinha do dia de negociação que você está com o mouse parado. Então ele vai trazer ali a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento, tá? Então ele é um gráfico mais clean, mais limpo, só que ele não, visualmente, para quem gosta de analisar as figuras gráficas, para quem, por exemplo, gosta de analisar os padrões de candle, né? Então o candle acabou se tornando aí um gráfico mais utilizado e universalmente, né, as pessoas utilizam mais realmente o gráfico de candle. Existe um outro tipo de gráfico também, que é o gráfico de barra. Ele é bem parecido, né? Assim, ele traz na tela as mesmas informações que o candle, só que a forma visual, por exemplo, só que visualmente o gráfico de candle ele é muito mais fácil de você fazer a leitura. Por exemplo, observe que tem uma barra vertical e do lado esquerdo e do lado direito existem duas barrinhas horizontais. Do lado esquerdo nós temos a abertura do mercado e do lado direito nós temos o fechamento. Então, quando o lado esquerdo ele está menor do que o lado direito, quer dizer que esse dia aqui foi um dia de alta, ó. Então vou também
parar o mouse sobre essa barrinha e ele vai me trazer aqui a abertura, a máxima, mínima, fechamento, e a gente observa que nesse dia a Petri 4 ela teve uma valorização de 5%. Tá? Já quando o preço ele tem ao lado, né, esquerdo superior ao lado direito, nós temos uma abertura, né, maior, e aí ele teve o que? Foi um dia aqui de queda. Na verdade aqui, deixa eu ver aqui, aqui tá errado. A cor tá sinalizando errado, ó, porque a abertura foi 25,46, tá vendo? E o fechamento 25,31, ou seja, foi menor do que a abertura. Essa informação no gráfico, ela está errada, tá? O correto é o que eu estou falando aqui. A abertura e o fechamento estão plotados correto aqui, só que não foi uma valorização de 1%, e sim teve uma desvalorização aqui, na verdade, de 0,69%. Tá? Então, um erro aqui na ferramenta. Ó, aqui, por exemplo, está certinho. Ó. A abertura foi aqui no 22,85 e o fechamento aqui, ó, no 22,43. Ou seja, de fato aí tendo um dia de queda. Então, aqui esse dia aqui está errado, aqui a ferramenta trazendo aqui uma informação errada aqui nesse dia, tá bom? Então, nós temos aqui o gráfico de barra, também é um gráfico que você pode utilizar em 5 minutos, 15, meia hora, diário, semanal, só que visualmente o gráfico de candle ele é muito melhor, né, para você identificar os padrões. Existe, né, um outro tipo de gráfico também, que é o Renko. O gráfico de Renko ele tem sido muito utilizado, sendo que ele é um gráfico, tá vendo? Ele é bem parecido com o candle. A diferença é que em alguns momentos ele não terá o pavio, ele só vai ter esse bloco aqui, que é a forma inclusive que ele é chamado, né? São vários blocos. E esses blocos aqui, eles mudam de acordo com a variação do preço, tá? Não é pelo tempo, ele vai ser medido pela variação do preço, conforme ele vai estar fazendo essa alteração. Você tem pessoas que gostam de deixar o pavio e outras que gostam de ver somente o bloco, tá? Então você tem as duas opções, basta você configurar. Mas realmente o gráfico de candle, ele é realmente o gráfico mais utilizado, onde você consegue observar padrões, você consegue observar, por exemplo, a movimentação dos grandes players, né? Das grandes negociações. Por exemplo, nesse dia aqui, a gente observa que o preço ele fechou aqui, ó, vou até aumentar um pouco mais o gráfico para facilitar aqui a nossa visualização. Ó, então aqui, ó, nesse dia aqui, nós tivemos o que? Foi uma queda, porque o preço de fechamento foi aqui em cima, certo? E depois, no dia seguinte, ele fechou aqui. Mas observa que do preço de fechamento para essa mínima aqui, o preço chegou a cair aí 3,5%. Só que depois ele fechou só com uma queda de 0,74. Então a gente observa que houve o quê? Uma pressão compradora. Tanto é que no dia seguinte o preço disparou, subindo, e nos próximos 5 dias ele valorizou quase 19%. Então, através da análise do candle, a gente consegue identificar determinados padrões e comportamentos do preço, onde vai nos orientar, e até mesmo, é claro, vai depender muito da estratégia, né, do operacional de cada um, mas você pode utilizar indicadores que vão te auxiliar na decisão se realmente o mercado ele está comprador ou se está vendedor, né, se o preço está sobrecomprado, sobrevendido, enfim. Existem diversos indicadores que podem auxiliar e vão, né, reforçar a leitura que o candle está trazendo aqui. Mas eu particularmente gosto de sempre analisar o gráfico limpo, que é uma forma de você conseguir ter uma visão clara da movimentação do preço e também você poder traçar regiões de suporte, resistência, que muitas das vezes é respeitado. Então é sempre importante você entender as regiões onde aí o preço está sendo respeitado, e essas regiões de suporte e resistência elas têm realmente cumprido aí bastante o seu papel. Então galera, assim, é isso, é mostrar para vocês que existem tanto os gráficos temporais como os gráficos atemporais, no caso do Renko, que ele não é de acordo com o tempo, ele é de acordo com a variação do preço e vai depender muito da sua estratégia. Eu gosto de utilizar o gráfico de candle. Quando eu vou realizar operações de swing trade, eu olho o gráfico de diário, e para operações de day trade eu gosto de olhar o gráfico de 5 minutos, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha entendido um pouco mais sobre o gráfico, e se não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, não esquece de dar o like, é extremamente importante para o crescimento aqui do meu canal. Então, vejo você aí no próximo vídeo, um grande abraço, até!